Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e nós estamos de volta com mais uma aula de português para os sextos anos. Antes de começar a aula, vamos dar alguns recadinhos a vocês. Então, lembrando, quem está assistindo as aulas somente pela TV, tem que entrar em contato com a escola para saber como deve proceder e entregar as atividades. E quem está assistindo pelo aplicativo ou pela internet e está acessando o Classroom, tem que fazer as atividades no Classroom e não pode esquecer de confirmar a presença lá no link. Tudo bem? Vamos começar? Então, hoje nós vamos falar para vocês sobre, então, continuando aquele conteúdo das aulas anteriores, que é sobre o diário. Vamos falar também sobre os pronomes pessoais. Então, quais são os conteúdos da nossa aula? Leitura de diário, pronomes pessoais, vamos trabalhar um tipo de pronome específico, que é o caso reto, e também as pessoas do discurso. Vamos voltar aqui? Então, nossos objetivos. Conhecer mais sobre o gênero diário, íntimo, e reconhecer o emprego desses pronomes. Tudo bem? Vamos começar? Então, nós vamos começar com um quiz, que é retomando os conhecimentos de vocês sobre o diário. Vamos lá? O diário íntimo é um tipo de texto no qual o autor busca. Qual a opção aqui, ó? Anunciar a venda de um produto famoso? Dar uma notícia relevante aos leitores? Convencer o leitor de algo ou expressar emoções e percepções individuais. O que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre o gênero diário íntimo? Vamos lá? Então, nós aprendemos que o gênero diário íntimo, ele tem a função de expressar as emoções e percepções individuais. Ou seja, a pessoa que escreve um diário, ela está querendo contar sobre alguma experiência que ela teve, sobre alguma coisa que ela observou, e é uma escrita pessoal, que ela faz para ela mesma. Tudo bem? Nós já vamos falar um pouco mais sobre outros tipos de diários, que não são tão pessoais assim. Ok? Vamos continuar? E a linguagem? Qual a linguagem que é utilizada nesse gênero? Uma vez que ele é um gênero, então, mais pessoal. É uma linguagem formal? Formal quando nós estamos pensando ali naquele conjunto das regras. O autor, quem vai escrever o diário, ele se preocupa com as regras gramaticais e empregar certinho essas regras, né? Ou ele é uma linguagem mais informal, que a pessoa se sente um pouco mais à vontade para não respeitar todas as regras gramaticais. Ou ele é científico, parte de uma pesquisa, de um estudo. Ou ainda é poético, usa as figuras de linguagem, a rima, o verso. Hein? Então, qual que é a linguagem empregada nos diários? Na maior parte das vezes é a linguagem informal. Por quê? Porque o diário tem como interlocutor a própria pessoa. Tudo bem? Então, o que a gente vai aprender sobre o diário íntimo hoje, que ainda não foi muito explorado nas aulas anteriores? Nós vamos aprender que o diário íntimo ele pode ser ficcional quando ele imita um diário. Então, vamos pegar o exemplo que nós estamos lendo nas aulas anteriores, o Diário de Carol. O Diário de Carol, ele não foi escrito pela Carol. Ele foi escrito por uma pessoa adulta que se imagina como uma adolescente chamada Carol. Então, ele é um texto ficcional. Eu tenho também diários, que eles são diários aí baseados em impressões reais. Vocês lembram quando vocês trabalharam o diário de Dalila, que é aquele diário na internet, que é uma pessoa adulta contando então sobre a sua vida? Ali eu tenho um diário com aspectos mais realistas.
Então, o que nós vamos deixar claro? O diário, ele pode ser um gênero que você escreve para você mesmo. Então, você produz o diário, você escreve. Tem pessoas que colocam até um cadeadinho, né? Hoje, as pessoas usam as redes sociais e também compartilham o diário, como fez a Dalila. Mas como assim, professor? O diário não é uma coisa íntima? E aí eu vou compartilhar o que eu escrevi com as pessoas? Sim, essa é uma variação do diário. E existe, então, a possibilidade de você construir o teu diário também em meios tecnológicos, no teu celular, no teu computador, no teu tablet, e não compartilhar com ninguém. Vocês se lembram que quando a mãe da Carol leu o diário, ela ficou muito chateada, né? Quando a mãe da Carol leu o diário, não. Quando a mãe da Carol entrou no quarto, a Carol ficou com medo que a mãe lesse o diário. Então, por quê? Porque o diário tem esse aspecto pessoal. Vamos lá? Vamos retomar a leitura do diário de Carol, agora lembrando então que ele foi pensado ficcionalmente pela Inês Stasieri, que é a autora, e não pela Carol. Mas ele vai imitar então um diário. Então a gente já comentou, não eu, mas a outra professora, o aspecto que o texto tenta imitar. Ele tenta imitar a folha de um diário, ele tenta imitar a escrita manual e até aqueles adereços que as pessoas vão colocando, um bombom, tem pessoas que colocam uma flor, né, um recadinho. Então, essa é a tentativa de imitar a página de um diário. Vocês observam que tem lá em cima segunda-feira, que o diário tem sempre essa coisa de nós escrevermos ou diariamente ou semanalmente, tem esse objetivo de ser uma escrita que se faz constantemente. Então, vamos lá retomar rapidamente? Então, começa com segunda-feira, que é o dia, e começa com a Carol contando. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja que eu mais gosto. E uma cartinha da minha mãe. Viu só, diário? Que maneiro? Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Mas dessa vez ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez, de vir ao meu quarto e mexer em tudo, foi muito errado. E ela tinha que me pedir desculpas. Continua, né? E da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. A agenda é o diário, né? Foi a maior invasão do mundo. Achei péssimo. A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o único espaço que eu tenho e que é só meu. Escrevo só as minhas coisas íntimas. Não quero que ninguém nunca leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. A mamãe comprou todos os meus favoritos. Arrebentou. Nhaque. Observe aqui, então, esse diário ele tem todos os elementos que nós já comentamos, né? Ele imita um diário e o diário tem como característica ser uma escrita pessoal. Então, por isso que a Carol diz aqui que no diário ela escreve só as coisas íntimas dela. Observe aqui que ela usa alguns recursos que são da linguagem informal. Vou dar um exemplo aqui. Os 2 pontos. Geralmente, pessoal, num texto formal, os 2 pontos que eu estou me referindo é aqui, ó, ok? Os 2 pontos de exclamação, um do lado do outro, vamos deixar claro. Esses 2 pontos aqui de exclamação, um do lado do outro, é uma coisa muito própria da linguagem informal. Quando nós vamos fazer um texto mais formal, nós sequer utilizamos o ponto de exclamação, porque ele serve para demonstrar emoção. Então, e ainda menos duplicado assim. Então, isso é uma questão bem da linguagem informal. Vamos continuar? Tem também aqui, ó, aqui tem 3, estão vindo, é ótimo, estão vindo, mas estão vendo? Aqui tem 3. Então, esse excesso de ponto de exclamação é próprio da linguagem informal. E o nhaque, lembra o que é o nhaque? Onomatopeia, não é mesmo? Vamos lá? Então, quando nós escrevemos ou falamos, muitas vezes usamos certas palavras para substituir ou acompanhar os nomes, né? Nomes próprios, nomes comuns. Essas palavras, elas são chamadas de pronome, tá?
Então, quais as palavras que eu utilizo para substituir ou acompanhar os nomes? Os pronomes. Vamos continuar? Agora vocês vão fazer uma atividade, que eu já falei demais, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão observar esse trecho do diário da Carol e vão identificar as palavras que foram utilizadas para substituir ou acompanhar Carol e mãe, tá? Que os personagens do diário é a Carol e a mãe. Quais palavras foram utilizadas para substituir ou acompanhar esses dois nomes? Tudo bem? Um tempinho e nós já voltamos.
pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Então, a gente tem que pensar aqui quais palavras vão aqui substituir ou acompanhar Carol e mãe. Vamos ler? Eu confesso também, estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela, no fundo ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Vamos lá? Então, quais as palavras aqui estão substituindo ou acompanhando Carol? Né? Olha lá, eu. Eu, quem é o eu aqui? A Carol que está falando. Minha mãe. É a mãe de quem? Da Carol. E mãe? Quem é a mãe aqui? Ela. A mãe da Carol, ela. E eu gosto muito dela. Dela de quem? Gosto muito de quem? Dela quem? Gosto muito da minha mãe, mãe da Carol. Então, essas são as palavras que substituem mãe ou acompanham, né? Mãe e substituem ou acompanham Carol. Pessoal, essas são palavras que nós vamos chamar então de pronomes, porque estão substituindo ou acompanhando nomes. Nomes próprios, como Carol, e nomes comuns, como mãe. Ok? Vamos lá? Então, pessoal, os pronomes, eles estão divididos em diversas categorias e eles variam de gênero, número e pessoa. Isso é muito importante. Isso quer dizer que dependendo de quem fala e de quantas pessoas são quem está falando, vai mudar então o pronome. Querem um exemplo? Eu, professora Cléia da Rocha. Eu, sou eu. Agora, se tivesse mais pessoas aqui, eu teria que dizer nós, né? Mais professores. Nós, professores. O que mais que ele varia aqui, se vocês pensarem? Então, o nós e o eu tem a ver com o, no caso aqui, tem a ver com o quantidade, o número, plural, singular. Ele também vai variar, como a gente vai observar aqui, em questão de pessoa. Nós já vamos descobrir o que é essa questão de pessoa, mas quem está falando, quem está recebendo a mensagem, sobre quem está falando. E além disso, ainda vai fazer o feminino e masculino, que é a variação ali de gênero. Por quê? Se eu tenho uma pessoa no feminino, eu digo ela. Se eu tenho um objeto que tradicionalmente eu uso como feminino, eu digo ela. Se eu tenho um objeto que eu uso tradicionalmente como masculino ou uma pessoa masculina, eu digo ele. Estão percebendo? Então, variação é isso. São palavras que são variáveis, ok? E aí vou apresentar agora para vocês as pessoas do discurso. Isso é muito importante, gente. Presta bastante atenção, porque muitas vezes a gente está explicando sobre o narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa, e o aluno ele diz assim: professor, não tem narrador em segunda pessoa? Por que ele faz essa pergunta? E vocês devem ser uma dúvida que vocês têm aí em casa. Ele faz essa pergunta porque ele não descobriu, ou ele não prestou atenção, ou ainda não aprendeu isso aqui. Quem são as pessoas do discurso? Primeira coisa, não precisa necessariamente ser pessoa. Pode ser objeto, pode ser um animal, pode ser uma planta. A gente fala pessoa lá por causa dos gregos lá, que tinham as palavras para se referir às coisas que tinham vida na concepção deles. Mas não tem necessariamente que ser pessoa. Então vamos lá? Primeira coisa. Quais são as pessoas? Primeira, segunda e terceira. Quem que é a primeira pessoa? Sempre quem está falando. Agora, quem é a primeira pessoa agora, neste momento? Estou falando. Eu sou a primeira pessoa. Ok? Se você aí na sua casa gritar aí pela sua mãe, gritar aí pelo seu irmão, quem vai ser a primeira pessoa nesse momento? Você. Então, a primeira pessoa ela vai alternando. Em cada fala, em cada discurso, varia quem é a primeira pessoa. Mas sempre ela é a pessoa que fala, aquela que fala. Segunda pessoa, sempre com quem eu falo. Agora eu estou falando com você aí em casa, né? Então, agora você está na função de segunda pessoa, recebendo a minha fala. Então, segunda pessoa, sempre com quem eu falo. E terceira pessoa, de quem ou do que eu falo. Do que eu estou falando agora para vocês? Dos pronomes, deles, né? Então, essas são as pessoas do discurso.
Entenderam por que não tem segunda pessoa do narrador? Porque a segunda pessoa do narrador vai ser o leitor, não é mesmo? O narrador pode contar na primeira pessoa, como um eu, ou na terceira, falando de um ele. Mas nunca ele vai ser a segunda pessoa, porque a segunda pessoa é sempre quem está recebendo a fala, ok? Isso é muito importante. Vamos continuar? Então agora vocês vão fazer uma atividade que é assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão identificar nesse trecho do diário da Carol quais são as pessoas do discurso. Quem está falando? Primeira, segunda pessoa ou terceira pessoa, tá? Ok? Segunda pessoa fala? Boa pergunta, né? Então vamos fazer esse exercício e nós já voltamos.
aí, pessoal, conseguiram identificar aqui as pessoas do discurso? Lembrando que pessoa não é necessariamente pessoa, mas vamos ver aqui se são pessoas, se são objetos, o que são. Então vamos lá. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama, um monte de bombons da loja que eu mais gosto e uma cartinha da minha mãe. Viu só, diário, que maneiro? Eu confesso que também estava triste, não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela, mas dessa vez ela ultrapassou todos os limites. Vamos lá? Quais são as pessoas aqui? Então, a primeira pessoa, quem está falando neste momento aqui? Quem está falando é a Carol, não é mesmo? Ela fala eu, a Carol. Com quem ela está falando? Detalhe, aqui, apesar de ser um diário que ela escreve para ela mesma, ela está falando com o diário, ela fala diário, ela chama. Então, é claro que o diário não tem vida, ela não está falando com o diário, mas é uma forma de usar no diário para fingir que está tendo um interlocutor, alguém com quem falar. Então, a segunda pessoa é o diário, né? E a terceira pessoa? De quem que ela está falando aqui? Da mãe, dela, né? Da mãe. Então, são essas as pessoas que aparecem. Quem fala, com quem fala e de quem fala. E aqui são, exceto o diário, veja, o diário não é uma pessoa, né? Ele é um objeto. Vamos lá? Vamos continuar? Então, pessoal, os pronomes pessoais. Nós falamos que os pronomes têm várias categorias. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre outras categorias. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. E aí, não é pronome de pessoa, mas é pronome que se refere às três pessoas do discurso. Quem fala, com quem fala e do que fala. Está claro? Então, os pronomes pessoais, eles se referem às três pessoas do discurso. São os mais comuns, que nós usamos no dia a dia. Todo mundo sabe usá-los, bem possivelmente. E como que eles são, então, divididos? Eles são chamados de pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. O caso reto, muito fácil para nós, no dia a dia usamos muito tranquilamente. O caso oblíquo, ele é um uso mais problemático, tá? Apesar de ser muito utilizado, as pessoas ainda têm dificuldade. Nós vamos observar isso na próxima aula. Então, eles representam as três pessoas do discurso. Querem ver? Olha só. Esse é um quadrinho que tem os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos. Nós vamos falar hoje só os pessoais do caso reto. Então, peguem o caderno, vão anotando aí enquanto eu vou falando e copiando esses pronomes para depois vocês consultarem. Tudo bem? Então, vou falar bem devagarinho para dar tempo de vocês ir anotando. Então, eu tenho número, pessoa e número. O que é o número? A quantidade. Então, observe, pessoal. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa, que é quem fala, com quem fala, do que fala. Lembram? E eu tenho plural e singular. Então, como que está dividido? Eu tenho a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E depois eu tenho as mesmas pessoas, porque eu só tenho três pessoas, no plural. Então, qual que é a primeira pessoa do singular? Eu. E do plural? Eu e mais alguém, nós. Observe, isso é muito interessante. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu pensava que tinha 6 pessoas. Eu contava assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não, dava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque eu não tinha entendido que essas 3 pessoas eram apenas o plural dessa. E eu ficava na minha cabeça perguntando assim, para mim mesmo, tinha vergonha de perguntar para a professora. Por isso que tem que perguntar quando tem dúvida. E cadê as outras pessoas? Eu ficava pensando, onde foi parar a quarta, a quinta e a sexta? Porque a professora só fala da primeira, da segunda e da terceira. Então, vejam, não vão ser como a professora aqui. Aprendam agora. Então, observe, eu tenho 3 pessoas. E essas de baixo são apenas o plural. Vamos lá? Vamos ver agora só a tabelinha. Então, esses que nós observamos aqui são os pronomes retos. O que eles fazem? Eles desempenham a função de sujeito. De um jeito mais simples, eles fazem a ação. Quando que eu utilizo? Quando eles estão na função de fazer ação, são sujeitos da frase, né? Então, observe o exemplo. Eu conheci a autora do Diário de Carol. Quem conheceu a autora? Eu.
Então, eu sou o pronome pessoal. Lembram? Ok? Fácil isso aqui, né? Então, eu conheci a autora. Quem fez a ação de conhecer a autora? Eu. Isso é muito importante. Vamos lá? Agora, só os pronomes pessoais retos sozinhos. Então, temos aqui o eu, tu, ele ou ela, o nós, o vós, eles, elas. E aí, pessoal, observe que nós não usamos mais o vós. E nem no Paraná nós não usamos, na maioria dos lugares, o tu. Nós usamos o você e aqui nós usamos o vocês. Nós já vamos comentar. Mas nós precisamos saber que eles existem porque vocês vão ler textos que ainda usam, textos mais antigos. Então, você tem que saber quem é o tu, quem é o vós. Ok? Vamos continuar? Então, há um tempinho, vocês com certeza já anotaram. Muito simples. Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Agora, vocês vão fazer uma atividade mostrando que prestaram atenção, que entenderam esse conteúdo dos pronomes aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar os pronomes pessoais retos. Quais são eles? Vamos voltar para lembrar? Olha só. Então, quais pronomes estão ali dessa lista? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Quais estão aqui, então, nesse trecho? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
aí, pessoal, conseguiram, então, identificar os pronomes pessoais do caso reto? A gente fala pronomes pessoais do caso reto e a gente fala também pronomes pessoais retos. É a mesma coisa. Quais são eles? Então, vamos retomar aqui. Então, é o eu, tu, ele, ela, que são singular, e as formas plurais, nós, vós, eles, elas. Já sabem que o vós possivelmente não vai estar presente, já que o diário é informal e o vós é de uma linguagem bem mais antiga, mais formal. Vamos lá? Então, aqui, quais são os pronomes? A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o único espaço que eu tenho e que é só meu. Não quero que ninguém nunca leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. Então, observe, quais que apareceram aqui? O eu, porque é a Carol falando, primeira pessoa, né? E a referência à mãe ali, o ela. Vocês notaram que apareceu você? Você não está na lista. Olha só, cadê o você aqui? Ele não está na lista. Por que que você não está na lista? Lembra que eu falei? O você, ele vai substituir o tu. Então, ele também é considerado hoje um pronome pessoal, ok? Então, aqui, uma explicação melhor para que vocês entendam o uso do você, vocês. O você e o vocês, tradicionalmente, eles eram pronomes de tratamento. Nós vamos aprender sobre os pronomes de tratamento. Mas eles se referem ao modo de eu tratar as pessoas, é o que vem antes do nome, quando eu quero falar com as pessoas. Mas hoje, eles são utilizados como pronomes pessoais. Vocês não falam tu aqui, a maior parte de vocês. Aí no sudoeste do Paraná tem algumas regiões aí, né, do sudoeste, algumas cidades que falam tu. Mas a maior parte de nós falamos você, né, ao invés do tu. A gente diz, você vai na escola hoje? Você vai ao mercado? Né? Então o você, ele substituiu o tu. E nem preciso dizer para vocês do vós. Vós que estáis aí, né, sentado assistindo a televisão, é uma forma muito antiga. A gente geralmente observa isso em textos mais tradicionais, textos religiosos que mantêm uma tradição de uma língua mais formal, mas no dia a dia, vós não observais o uso do vós em lugar nenhum. Então, o vós, ele foi substituído pelo vocês, né? E a gente usa muito mais, a gente usa sempre, na verdade, o vocês, ok? E aí criou um problema, gente, que nós vamos observar que não é exatamente um problema. O tu, eu tenho que dizer o verbo assim, tu vais, né? O você, ele ocupou o lugar do tu, mas eu digo você vai. Então, eu faço uma confusão ali, porque eu uso você como se fosse um tu, mas ele segue a lógica do verbo do ele. Nossa, que confusão, né? Sim, ele é o tu, mas quando eu vou fazer a conjugação do verbo, ele se torna, então, como se fosse um ele. Vocês vão observar isso quando vocês forem observar os verbos. Preste atenção nisso lá nos verbos. Então, agora vocês já sabem por que o você não está lá na lista, porque tradicionalmente ele não é verbo até hoje. Ele não era pronome pessoal, ok? Vamos fazer mais uma atividade? Agora, vocês sabendo já sobre esse segredinho aí do tu e do você, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse exercício aqui. Então, você vai reler o trecho da carta que estava lá anexo, junto, né, ao diário, e você vai identificar o pronome pessoal do caso reto e a quem ele se refere. Tudo bem? Um tempinho e nós já voltamos.
pessoal? Conseguiram resolver esse exercício? Tá muito fácil esses exercícios de pronome, né? Acho que vocês já estão craques aqui, né? Então, observe ali, vamos ler o trecho? Fiquei muito chateado com nossa briga, gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Observe, aqui então é a mãe da Carol escrevendo uma carta para a Carol. E qual que é o pronome, então, do caso reto que aparece aqui, tá? É o você. Lembram que o pronome você ele é um pronome que era de tratamento, mas agora ele foi incorporado aos pronomes pessoais. E o você se refere a quem? Quem é o você? Com quem a mãe está falando? Para quem é a carta que a mãe está escrevendo? Para a Carol. Então, ele se refere a Carol, ok? Vamos fazer um quiz agora para finalizar essa parte dos pronomes aqui de hoje? Vamos lá? Então, em qual alternativa abaixo a palavra em negrito não está ocupando a função de um pronome pessoal? Qual aqui a palavra não está ocupando a função de um pronome pessoal, daquela nossa lista lá? Vamos lá? Aqui só o caso reto, né? Não sabia que você ia ficar com tanta raiva. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal. Fiquei muito chateado com nossa briga. Então, qual aqui não é um pronome pessoal? Você, eu, ela ou nossa? Fácil, né? Não é um pronome pessoal o nossa. Nós vamos descobrir na outra aula o que ele é. Ele é um pronome, mas não é um pronome pessoal do caso reto. E aí o você, por que ele está aqui mesmo, gente? Porque ele está ocupando a função do tu, tudo bem? Então, nós trabalhamos hoje com o Diário da Carol. Nós falamos para vocês, então, que o diário íntimo ele tem a característica de poder ser uma escrita ficcional em que a gente imita o gênero diário. Falamos sobre o uso dos pronomes pessoais e focamos nos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Lembrando que o você substituiu, então, o tu e o vocês, o vós. E falamos também das pessoas do discurso, que é a primeira, segunda e terceira. Obrigada por ter acompanhado a aula e até em breve nós voltamos com mais pronomes, tudo bem?